Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus. Iniciando aqui mais um devocional. Hoje é dia 30 de outubro de 2025 e nós estamos lendo o livro de 1 Samuel. Hoje nós vamos ver a oração de gratidão, o cântico de Ana ao Senhor. Depois que o Senhor entrega o filho a ela, Aí você faz aquela oração tão maravilhosa de gratidão, né? E aqui é sobre isso, nós vamos ler até o 11. O cântico de Ana. Então orou Ana, no capítulo 2 de 1 Samuel. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri. Outrora ela chorava, outrora ela não queria comer, não queria beber, não tinha motivo de alegria, outrora ela estava amargurada de alma, outrora ela estava ali sendo consolada pelo seu marido. Aleluia, mas depois da oração que Ana fez, do voto dela, que o Senhor realiza a oração de Ana, entrega o milagre na mão de Ana. Ela disse que agora ela ri. A minha boca se ri dos meus inimigos, das pessoas que a afrontavam. Porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor. Ela está declarando. Porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria. E pesa todos os feitos na balança. O que ela está querendo dizer? Não é por orgulho que ela está falando. Não é por soberba. Não é por arrogância, mas é porque ela serve a um Deus, aleluia, que é maravilhosíssimo. Então ela está alegre. E ela que diz que Deus, porque o Senhor Deus é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos. Então se ela que age com arrogância, se ela que age com orgulho, com soberba, ela sabia que ela ia ser pesada na balança de Deus. Então, ainda que o Senhor opere nas nossas vidas o milagre, a gente tem que tomar cuidado para aquilo não sobressair. Para que eu não venha me orgulhar muito, né? Da minha santidade. Isso aconteceu porque eu orei, porque é eu que oro, porque é eu que faço, porque isso também nós temos que tomar cuidado. O Senhor nos entrega a bênção em nossas mãos, mas o tempo todo nós temos que tomar cuidado para a gente não... Eu sou a escolhida, eu sou a querida de Deus, como se ninguém mais fosse, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Aqui Ana diz, eu não vou, né, ser arrogante, nem vou ter muito orgulho disso, porque o Senhor é o que pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis é cingido a força. O que ele está dizendo? Quem é forte? O que Ana está dizendo aqui? Se você está se considerando muito forte, o seu arco pode ser quebrado por Deus. A sua força pode ser quebrada. Mas as pessoas, os débeis, né? As pessoas que não têm nem entendimento direito, os fracos, os sem entendimento, são cingidos de força. Entende o que ela está falando aqui? Se você tá se achando muito forte, Deus vem e quebra seu arco. Mas as pessoas que são fracas, são débeis, o Senhor enche de força. Então é melhor a gente se sentir fraco,
E o Senhor sempre que seja exaltado através das nossas vidas. Que a gente sempre se sinta fraco diante de Deus. Débeis diante de Deus. Aleluia. Porque é Ele que é a nossa força. Os que antes eram fartos, hoje se aluga por pão. Isso aqui é forte que Ana fala, viu? Os que antes, se a pessoa é muito orgulhosa. Isso a gente viu agora recente, né? Em Juízes com os benjamitas, né? A tribo de Benjamim, sobre aquela situação de muito orgulho, né? De se exaltar demais e acabar tendo suas casas queimadas, sendo destruídos. Então, é isso aqui, ó, a justiça de Deus. O que antes era fartos, antes o Senhor alimentava. Mas o ego subiu, o orgulho subiu, a soberba subiu. E agora o Senhor retira tudo, porque o Senhor se... Gente, a gente viu isso agora em Juízes. Finalzinho de Juízes ali com os benjaminitas. Nós vimos isso. Antes, eles eram soberbos e orgulhosos, nem consultavam o Senhor. Mas, depois que eles perdem a batalha, eles vão às tribos perguntando se eles não são filhos de Deus, se eles não merecem ter esposas, questionando, se humilhando. Porque Deus abate os soberbos. E aqui ela está dizendo, os que antes eram fartos, cuidado, para que você não venha alugar o pão, alugar o seu corpo, para que você não venha hoje se alugar por pão. Olha que forte. Para que você não venha se alugar por pão, para que não se aluguem por pão. Que as pessoas que se vendem por um pão. É forte, viu? Mas os que andavam famintos, como ela, não sofrem mais fome. Fique na humildade. Fique no seu lugar de humildade. E que nunca te falte pão. Em nome de Jesus. Até a estéril tem 7 filhos. E a que tinha muitos filhos perde o vigor. Aqui ela está se referindo talvez a Penina, que a humilhava, que a enxovalhava, fazia chacota, a irritava. Aqui está dizendo que perde o vigor. Por que perde o vigor? Ela não tem mais o que afrontar a Ana. Aquela não tem mais, sabe? Sabe aquela pessoa que o tempo todo te humilha por algo que você não possui. E quando você passa a possuir, aquela pessoa tem que ficar, em silêncio. Aquela pessoa não tem mais o que dizer. Então aqui ela está dizendo que aquela pessoa perde o vigor. E o Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir. Aqui é o Senhor que mata e o Senhor que ressuscita. O Senhor empobrece a pessoa e o Senhor enriquece. Abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado. Quantas pessoas a gente vê que o Senhor tira do nada e coloca para sentar na mesa de príncipes e princesas. Aqui ela está dizendo que Deus tira a pessoa do monturo, levanta a pessoa do pó. Você é uma dessas pessoas que Deus tirou do monturo? Eu sou.
Eu sou uma pessoa que Deus tirou do pó e me levantou. Me tirou do monturo, do lixo, da vergonha. E me exaltou. Aleluia. Exalta o necessitado para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória. A gente viu isso também, sabe com quem? Com Jefté. Com Jefté. A gente viu isso em Juízes. Que ele tinha sido um filho que tinha sido esquecido, porque era um filho, né, da concubina, um filho da serva. O filho de uma prostituta. Na verdade, um filho de uma prostituta. E aí, não queria os irmãos de Jefté, expulsam ele. Mas depois de muitos anos, quando Israel estava cativo, foram lá atrás de quem? De Jefté. Porque ele era um homem de coragem para livrar Jefté das mãos dos opressores de Israel. Para Jefté livrar. Aí Jefté disse, eu só aceito se você me colocar, né, como um rei, né? Como líder de vocês. E o pessoal aceitou, então, de excluído, de filho da prostituta, a líder em Israel. E aí, a gente viu isso agora, faz herdar o trono de glória, de excluído, de jogado no monturo, aposto aqui, para herdar o trono de glória quando o Senhor é com a pessoa. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre eles o mundo, e ele guarda os pés dos seus santos, porém, os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque os perversos emudecem na treva da morte. Porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados dos céus, troveja contra eles, o Senhor julga a extremidade da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Então Elcana foi-se a Ramá e a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Samuel ficou, ele deixa Samuel ali. Aleluia. Mas Ana tem outros filhos, viu, gente? Ana entrega um filho, não pense que ela entregou só ele e ficou sem filho nenhum, não. Deus fez milagre, fez multiplicar a madre de Ana. Mas aqui essa parte é muito forte, que ela fala no 10. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força, pela sua força. Quantas pessoas a gente vê hoje que não servem ao Senhor, que nem querem servir ao Senhor. Eu vejo algumas vezes, passando alguns réus. Você acredita em Deus? Não. Você acredita em Jesus Cristo? Não. Nunca acreditei. Não acredito. Odeio religião. E ali vão falando o que pensam. Aí eles estão aqui achando, essas pessoas que não acreditam em Jesus, não acreditam em Deus, vivem pela sua própria força. Pelo que querem, da forma que querem. Mas aqui Ana está dizendo, pela sua força, você não prevalece. Vivendo ao seu modo, da forma que você acha correto, fazendo, um monte de coisa que desagrada ao Senhor, achando que no futuro
você vai ter algo bom, você vai ter uma boa colheita de todas essas atitudes que você tem tomado hoje pela sua própria força. Mas como diz aí no mundo, a conta chega. A conta chega. Muitas pessoas, muitos relatos de pessoas que vivem ao seu modo, no que acredita. E o final é morte. E é uma morte, como ela está dizendo aqui, ó. Eles vão ficar mudos nas trevas da morte. Trevas. Lugar de escuridão. Lugar de dor. Tem pessoas enganando aí, dizendo que o inferno vai ter churrasco. Vai ter picolé. Não é isso que a palavra do Senhor diz. A palavra do Senhor está dizendo que você vai emudecer. Quando você chegar no local de dor, que você colheu o fruto de todas as suas escolhas erradas, você não vai ver que lá não vai ter churrasco e nem vai ter picolé, nem cerveja gelada, nem seus amigos. Eu acredito que nem seus amigos lá você vai encontrar, porque a dor é tão grande que você não vai querer ver ninguém. Tem gente que vai bater um papo lá, que vai jogar dominó, que vai levar a mesma vida que você leva aqui, né? Cuidado com as mentiras de Satanás. Cuidado, porque ele é o pai da mentira. Ele é enganador. Ele veio, se não para matar, roubar e destruir. Muitos estão até se titulando filho de Lúcifer. Ele já é condenado. E ele quer levar o máximo de pessoas junto com ele. Para ele não tem mais jeito, mas para você tem. Para ele não tem mais jeito. Está decretado. Porque Deus não volta atrás da sua palavra. Mas para você, que é uma alma que está sendo enganada, tem jeito sim. Retire a sua força hoje. Porque você acha que está prevalecendo pela sua força. Retire sua força de cena e deixe Deus entrar. Para você ver como vai ser a sua colheita. Uma colheita de fé, de riso nos lábios. Porque muitas das vezes, quando a gente está agindo de forma errada, por nossa conta própria, que nós sabemos que Deus não tem se agradado disso, a gente não ri, não. A gente fica preocupado. Quando a gente está indo por um caminho que nós sabemos que é um caminho de erro, que é um caminho que não vai, a gente pode até render dinheiro. Mas você sabe que não é o caminho que Deus quer para você. Você sabe que aquilo tá errado. Você sabe que você tá ganhando dinheiro, mas em cima da destruição de alguém, da lágrima de alguém, em cima da enganação a alguém, fazendo alguém. Olha, deixa eu te falar uma coisa. A minha profissão, eu sou optometrista, eu faço exames. E eu fui chamada para fazer um serviço para uma ótica. E aí, que isso já caracteriza um erro, né? Isso já caracteriza um erro. Mas como eu estava iniciando, eu queria ter experiência, né? De atendimento. E eu fui. E quando eu cheguei lá, ele não queria, a pessoa não queria que eu fizesse meu exame de excelência. Ele queria que eu fizesse um exame rápido para gerar mais lucro para ele. E eu me recusei. Era 2 dias de serviço. Eu vim embora. Porque eu falei a ele, antes de vir embora, eu disse: ganhar dinheiro colocando a saúde visual da pessoa em risco não é lucrativo.
Para mim, principalmente, que tem uma profissão. E para você, porque você pode pagar um alto preço. Você, em vez de estar fazendo um serviço à sociedade, você está fazendo um desserviço. E você vai pagar. E na casa dele tinha uma cruz de Jesus, né? Bem grande. Eu disse... E você ainda acredita que você está fazendo bem para Deus? Colocando a saúde visual das pessoas em risco? Em troca de financeiro? Porque tem pessoas que... eu não trafico, eu não roubo. Eu não mato. Mas você... Dentro do que, da sua profissão, você está enganando, lesando e prejudicando pessoas. E você vai pagar. Você vai pagar porque você está pensando no lucro. Você só ganha se todos saírem ganhando também. Se você só ganha, as pessoas perdem. Não é de Deus esse trabalho aí não, tá? Não é não. Deus não tá nesse negócio não. Deus não tá nesse negócio não. E tem muita gente que tá se enganando. Como ele tava lá com a cruz enorme de Jesus. Mas eu falei na frente dele, na frente da mãe, na frente da tia. Acho que se pudesse me jogava pra fora dali. Você acha que você vai ser feliz assim? Que você vai ficar rindo? Amanhã depois você pega e encontra uma pessoa, já pensou? Cega por causa de você? Com o olho desviado, torto? Porque você colocou um óculos na pessoa do qual não era o grau da pessoa. Tantos problemas que isso pode gerar. Em troca de... Eu caí fora. Quem quiser fazer esse tipo de trabalho, faça. Eu não. Prefiro ficar aqui sem dinheiro. Eu prefiro ficar sem dinheiro do que ganhar em cima de enganação, de mentira, prejudicando a saúde das pessoas. E quantas pessoas fazem isso? E fazem ainda em nome de Deus. Enganam, mente. Alguns líderes religiosos. A conta vai chegar. A conta vai chegar. Reflita sobre isso. Reflita, porque se no seu trabalho, no que você diz que Deus está te alimentando, aí eu falei a ele. Eu disse, em cima disso aqui você alimenta a sua casa, vai alimentar seus filhos, em cima do sofrimento alheio, do engano. E você consegue dizer que dorme em paz, você dorme em paz. Tem gente que dorme em paz ainda. Mas uma hora a sua paz é roubada. Porque Deus é aqui, ó, Ele é o Deus que abate. E Ele vai fazer quem tá farto de pão, como diz Ana aqui, ó, se alugar em troca de pão. Então vamos fazer como Ana, né? Vamos orar, vamos buscar, vamos entregar ao Senhor. Vamos deixar Ele coordenar a nossa vida. Porque ela aqui está dizendo, eu exalto o Senhor. A minha força é exaltada no Senhor. A minha boca se ri. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. Entrega seu caminho ao Senhor hoje. Arrepende-te. Deixa Ele guiar a sua vida. Amém. O Senhor falou grandemente aos nossos corações essa manhã. Nem eu imaginava que a conversa ia nesse ritmo. Mas o Senhor sabe, né, como trabalhar. E Ele falou com nossas vidas essa manhã. Mas aqui eu quero falar a vocês também sobre a gratidão de Ana. Porque tem pessoas que recebem uma bênção, né? E a gente já falou aqui das pessoas que não são gratos, né?
não são gratos e viram muitas vezes as costas ao Senhor. E Ana, que ela é fiel ao voto dela, ela cumpre, ainda que ela não vai ficar com o filho dela nos braços, porque ela entregou assim que ele desmamou, a criança ainda. Aqui Ana não fica com o filho dela nos braços, mas ela é fiel, é leal à palavra que ela deu a Deus. Então seja leal à sua palavra que você deu ao Senhor. E ela aqui agradece ao Senhor pelos seus benefícios, pelo que Ele fez e por quem o Senhor é. Amém? Seja grata ao Senhor. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, obrigada, Senhor, por mais esse devocional. Obrigada pelo teu amor, pela sua benignidade, pela sua verdade, pela tua graça. Obrigada pelo Deus que o Senhor é. Obrigada, Senhor, pelo discernimento, pela saúde, pelo pão de cada dia, por nos sustentar. Fica conosco, ó Deus. Continua com as tuas mãos poderosas de amor sobre as nossas vidas. E se tem pessoas aqui que precisam mudar o caminho e se arrepender, que haja cura, que haja arrependimento, que haja salvação, que haja libertação, que haja despertamento, em nome de Jesus. Obrigada por tudo, Senhor. É isso que nós choramos e te agradecemos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe.